Mas no vídeo de hoje, especialmente, eu quero te convidar para refletir sobre pontos da sua vida que você ainda está velando e você já deveria ter enterrado para que outras partes possam surgir e fazer parte da sua nova totalidade nessa nova jornada da sua vida. Quero te convidar para olhar para tudo aquilo que você está com medo de se despedir e já nem tem mais vida. Olá, brasileiros cansados! Tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é o velório dos vivos. Esse tema foi escolhido através da frase: será que eu estou vivendo ou apenas existindo? Porque na maioria das vezes a gente tem diversos questionamentos do será que eu tô vivendo ou apenas existindo? E a gente fala muito sobre quando a vida finda. E a gente fala pouco nos momentos em que a vida finda enquanto a gente ainda está vivendo. Durante muito tempo da minha vida, eu mais sobrevivi do que vivi. E eu acho que falar sobre sobrevivência de uma forma que eu gosto de sacudir as pessoas para que elas vivam além de existir é uma das coisas que eu levo como missão na minha vida. Quando me veio esse insight de o velório dos vivos, a minha cabeça ficava assim, caramba, mas faz sentido. Por quê? Porque existem várias pessoas existindo que não estão vivendo a totalidade das suas vidas. Quando eu falo várias pessoas vivendo em não totalidade das suas vidas, eu não estou me excluindo dessa totalidade de pessoas. A gente para colocar a mão na cabeça, trocar ideias com o nosso eu e ver que, caramba, tem várias coisas que a gente poderia estar fazendo extraordinariamente, mas a gente não tá fazendo, simplesmente porque a gente acredita que amanhã dá para fazer melhor. E aí a gente sobrevive ao invés de viver. Acho que a gente fica velando o nosso próprio eu, enquanto a nossa vida fica passando. E existem momentos que ninguém nem sabe que o nosso eu deixou de existir, ou que partes desse eu foram fragmentadas, ou que mesmo a gente estando íntegro, algumas das nossas partes já não fazem mais parte do todo que a gente era antes de alguns processos que fizeram com que nossas partes fossem veladas e enterradas. Isso é muito bizarro, porque quando eu falo do velório dos vivos, eu não estou simplesmente falando sobre o velório dos outros. Eu não estou olhando coroas de flores que eu levaria em solidariedade aos outros. O velório dos vivos envolve você e me envolve. Envolve todos nós. É como se eu estivesse te fazendo um convite para olhar para a sua vida e refletir sobre o que você está vivendo e o que você está sobrevivendo. Te convidando para refletir quais são as partes mortas que existem na sua vida que você continua empurrando com a barriga, quando na verdade você está perdendo a oportunidade de deixar nascer algo extraordinário. Se você parar para pensar, a gente passa por grandes durantes lutos não literais na nossa vida. Algumas vezes as pessoas simplesmente decidem que elas precisam encerrar o ciclo delas nas nossas vidas. E a gente passa por aquele luto, afinal aquilo foi um fim. E durante esse luto que a gente coloca na nossa vida através do final que o outro colocou em alguma relação que tinha com a gente passa por momentos de lutos no nosso durante de vida que às vezes nem seriam tão necessários. E com isso eu não estou te dizendo que, nossa, você não pode lamentar ou sentir a perda das pessoas que acontece na sua vida. A gente sente. É inevitável sentir a perda de pessoas que amamos ou de pessoas que são importantes pra gente durante os durantes da nossa vida. Agora, eu acho que o que não pode é a gente estender o tempo de certos lutos da nossa vida, velar o tempo do nosso tempo na nossa vida, por conta de finais inevitáveis que acontecem o tempo todo. Desde o início vai ser fim. Tudo que começa, termina. E quando a gente tem
essa noção, ou quando a gente coloca essa noção na cabeça, que a gente aprende isso, que tudo que começa, termina, a gente aprende a viver muito mais esses durantes da nossa vida, sem se preocupar quando os finais vão chegar, como é que a gente vai lidar. Quando a gente tem esse insight de que os finais são inevitáveis e de que o luto faz parte da vida e o final é muito mais uma certeza do que os recomeços, parece que a nossa vida assim dá uma virada de chave. E por maior que sejam os problemas que surjam, eles já não são mais tão grandes assim, porque você olha para o problema e fala: se ele existe, existe alguma forma de solucioná-lo. Então não tem para que eu me desesperar. E isso te traz um nível de maturidade que você mesmo, por mais que seja um momento caótico e você se desespere por alguns segundos, quando acabe, você se retira da situação, você se aplaude. Então, eu acho que o velório dos vivos envolve a gente olhar partes nossas que já não são mais tão necessárias e colocá-las para velar e enterrar versões novas que já não fazem mais parte da pessoa que a gente quer se tornar num futuro próximo. E acho que quando eu falo do velório dos vivos, a gente pode puxar isso para vários e vários assuntos, soltar várias e várias pontas. Quando eu trouxe o velório dos vivos, é para te lembrar que a sua vida não é para ser suportada ou tolerada. Ela é para ser vivida no extraordinário, com a totalidade de tudo aquilo que você merece. É isso que eu tenho para vocês para hoje. Um convite reflexivo para que vocês possam pensar sobre o velório dos vivos. Não somente dos outros, mas o nosso, o meu, o seu, todos nós. Que é saudável refletir sobre o velório dos vivos antes que a gente já não possa mais refletir sobre nada. Um beijo. E se você é novo por aqui, já sabe, curte, comenta, compartilha, indica para o amigo. Sinta-se à vontade e seja bem-vindo sempre. Um beijo.